Seja bem-vindo ao 11º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários assuntos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar, pô, tem essa parte, eu não tinha pensado, eu posso colocar isso nas minhas produções. E o assunto de hoje vai ser pré-produção. Pré-produção é uma parte que muita gente não liga muito e que eu acho que acaba atrapalhando bastante quando você não faz uma boa pré-produção do trabalho. O que é a pré-produção? Antigamente eu diria que é tudo o que acontece antes da gente entrar no estúdio. Tá? Porque quando a gente entrava no estúdio é que a coisa ficou séria. Tá? Então, antes de entrar no estúdio, o que a gente fazia? Muita coisa que eu falei nos vídeos anteriores, tá? Coisa de você procurar a identidade do artista, de você selecionar um bom repertório, de fazer bons arranjos, toda essa parte a gente fazia antes de entrar no estúdio, e quando a gente entrava no estúdio, a gente entrava para fazer a coisa séria. As coisas mudaram e hoje muita gente produz em casa boa parte do seu trabalho ou produz o trabalho inteiro em casa, né? Então não faz mais sentido dizer que é o que acontece antes de você ir para o estúdio. Às vezes o estúdio é a própria casa. Mas não por isso você não você precisa deixar de fazer uma pré-produção. Você sair já produzindo de cara pode ser um tiro no pé, entendeu? Pode ser uma coisa que não é legal. Tá? Então, assim, tudo o que acontece antes da gente fazer a coisa séria. Então, aquela história do treino é treino, jogo é jogo, tá? A pré-produção é o treino, tá? A produção é o jogo. Tá? E eu vou falar hoje sobre duas formas que eu faço isso, quando eu estou trabalhando com bandas e quando eu estou trabalhando com cantores. Tá bom? Deixa eu falar de um outro assunto aqui, que é o Guia do Equipamento para Home Studio. Esse é um guia gratuito que eu desenvolvi, tá? É 1 hora de vídeo, assim, são 10 vídeos que somam 1 hora, com vários tópicos dentro do que você precisa para o seu home studio, tá? Eu te dou ideias bem práticas da coisa, porque eu sei que as pessoas ficam perdidas, né? Tem muita opção em termos de interface, de microfone, de monitor, de cabos, disso, daquilo. Eu falo um pouquinho de cada coisa, assim, para te dar aquele clique novamente, e você dizer, ah, pô, legal, isso é isso que eu preciso para o meu home studio, e isso aqui eu tenho condição de comprar. Eu passo valores e tudo mais, coisas de valores diferentes, com boa qualidade, tá? Coisas mais baratas com boa qualidade, coisas um pouco melhores com valor mais caro, coisas ótimas com valor mais caro, tal. Eu falo sobre tudo isso nesse guia e ele é gratuito, tá? Então eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo ou então na minha bio, tá? Onde você vai ter acesso a esse guia. Vamos falar aqui sobre a pré-produção para bandas, tá? Eu trabalhei na maioria da minha carreira com bandas. Trabalhei com cantores, sim, mas assim, acho que, sei lá, mais de 90% com bandas e depois com cantores. A banda, ela facilita um pouco esse processo de pré-produção porque ela já traz uma coisa mais completa, normalmente, né? Existem bandas que chegam muito cru assim, mas normalmente já chega com um repertório mais ou menos definido, já chega com arranjos, já chega com uma ideia mais completa da coisa. Mesmo assim, com muitas bandas eu trabalho bem essa parte de repertório, a gente volta lá para trás e daquelas 12 músicas que eles queriam gravar, a gente começa a peneirar para ver o que realmente fica, o que a gente precisa trazer de novo para o disco, etc. Então faz todo esse trabalho. E depois que já fez essa parte de escolha de repertório e tudo mais, eu vou começar a trabalhar os arranjos. E com bandas geralmente eu vou em ensaio. Sabe, eu gosto de ter os músicos tocando junto e definir, por exemplo, o andamento da música com todo mundo tocando junto. É muito fácil você errar um andamento com só um guitarrista tocando, ou só o vocalista cantando, ou só o baterista tocando. Quando está todo mundo tocando, você percebe se a música está muito corrida, se ela está relaxada demais, se ela está no ponto certo, tá? E você pode fazer testes. Eu uso aplicativos no celular que enquanto a pessoa está tocando, vai mostrando mais ou menos o BPM que eles estão tocando, né? E eu vou analisando, daí eu pego, ligo um clique ali e já acho mais ou menos, pô, essa música parece que o negócio é, sei lá, 93, 95, tá? Parece que é o ponto mais legal aqui. Aí todo mundo toca junto, chega à conclusão disso. Tá? Ah, pô, o andamento para essa música é esse aqui, mas acho que, sei lá, o refrão a gente podia subir 2 pontinhos, tal. Ok, tudo isso eu anoto, tal. Agora vamos trabalhar os arranjos. E é nessa parte da pré-produção que eu chego para o baterista, por exemplo, e falo assim, pô, cara, você está tocando, sei lá, o chimbal aberto o tempo todo, tá? Vamos fazer o seguinte, quando entrar o verso, vamos para o chimbal fechado. Tá? Então você vai fazer uma levada com o chimbal fechado, de repente pode ter menos bumbos ali, uma coisa um pouco mais enxuta para dar mais destaque para a voz. Aí quando a gente for pro pré-refrão, a chamada do refrão, aí você abre o chimbal, aí já pode ser um pouco mais barulhento, pode ter umas frases a mais, etc. E quando for pro refrão, sei lá, você vai pro crash fazendo acompanhamento, ou vai pro rádio fazendo acompanhamento, alguma coisa que diferencia esse refrão do restante da música. Tá, pô, testamos algumas coisas, tal.
Aí todo mundo entra num acordo, então eu não faço nada assim, não imponho nada, né? Eu proponho soluções, os músicos testam, se eles gostarem é legal, se eles não gostarem a gente procura outra solução ou volta para a original, entendeu? Mas achamos um caminho para a bateria, tá? Vamos ver o baixo, o que, que ele está fazendo aqui? Pô, vamos tentar mudar isso, tentar mudar aquilo, e a gente vai ajeitando algumas coisas do baixo em relação a essa bateria nova, já imaginando o que vai vir com as guitarras, teclados, etc. Tá, e aí depois a gente vai fazendo uma coisa com as guitarras. Pô, nesse primeiro verso, por exemplo, não vamos tocar as guitarras, vamos deixar baixo, batera e voz, para dar um descanso e a gente ouvir o som do baixo bonitão e tudo mais, ou de repente só as guitarras soltando os acordes e aguardando tal, para a gente fazer uma coisa mais completa ali mais para frente, tá, no refrão, ou então no segundo verso a gente coloca mais coisas na guitarra tal, e a gente vai testando essas coisas com a banda toda tocando junto. Geralmente essa pré-produção eu não costumo fazer uma gravação mais séria, tá? Muita gente faz demos assim de, vamos para um estúdio, ou então vamos gravar em casa, vamos gravar a primeira guitarra, a segunda guitarra, etc, etc. Não, antigamente eu usava aquele gravadorzinho da Zoom, tá? Aquele gravadorzinho que tem os dois microfones, até hoje eu posso usar, né? Mas hoje eu posso usar o celular para fazer isso, tá? Então eu gravo a primeira ideia de como eles estavam tocando e a última ideia depois de tudo isso montado. E a diferença é da água para o vinho. Tá? É você ouvir a primeira gravação e parecer uma demo, e você ouvir a segunda gravação e parecer um disco, mesmo sendo uma coisa, eu falo disco porque eu sou velho, tá? Mesmo sendo, eu sempre falo isso, mesmo sendo uma coisa que não foi gravada em canais e tudo mais, mas só de você fazer, você dar um capricho nesse arranjo e você fazer com que as coisas tenham o seu momento certo para aparecer, você já vai fazendo uma mixagem ali na pré-produção, tá? Então isso faz muita diferença. Aí na pré-produção também, eu já faço escolha de que estúdio que a gente vai gravar, ou se a gente vai gravar em casa, que tipo de equipamento a gente vai usar, se vai ser com o amplificador do cara microfonado, se vai ser com simulador de amplificador, se a gente vai gravar bateria acústica num estúdio, se o cara vai gravar bateria acústica na casa dele, se ele vai gravar com uma E-Drum, com uma bateria eletrônica, e a gente vai usar o som de um Easy Drummer, alguma coisa assim, ou se a gente vai programar a bateria, a gente já conversa tudo a respeito disso na pré-produção, para quando for a produção a gente já chegando, né? Chegar fazendo o que tem que ser feito. Tá? Então, geralmente com bandas eu trabalho dessa forma. Deixa eu falar de um outro assunto aqui que é o Clube do Nhaya. O Clube do Nhaya é uma forma de você contribuir com uma pequena quantia mensal para eu poder continuar fazendo esses vídeos. Tá? Dá um trabalhinho bom, então ter uma graninha ali a mais para eu poder garantir esses vídeos é legal. Em troca disso, eu te dou alguns cursos completos, tá? Você tem o equalizando, o comprimindo, o mixando e vários outros materiais sobre produção musical muito legais ali, disponível para você assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Também vou deixar um link aqui na descrição ou então na minha bio, tá? Deixa eu falar como eu costumo fazer com cantores. Com cantores é um pouco diferente a coisa. Porque o que acontece? Geralmente a gente não tem um arranjo, a gente vai precisar fazer a coisa toda. Como eu falei, treino é treino, jogo é jogo, e eu acho que isso mesmo se você tem a tua banda, você pode fazer. Você diz assim, ó, vamos fazer a pré-produção, tá? Não sai produzindo, tá? Já não sai programando a bateria, por exemplo, com o som final que você quer e tudo perfeito. Não, não. Você faz uma bateria de rascunho, tá? Que ela vai estar ali, tá funcionando, tal. Aí você faz uma guitarra de rascunho, um baixo, tal, uma voz, entendeu? Rascunho é que eles chamam de scratch, né? Lá fora, né? Scratch vocals, scratch drums, etc. É só uma guia. Tá, você vai fazer essa guia, ela não precisa ter a sonoridade que você está esperando, nada disso. Ela tem que ser uma coisa só que você consiga entender a música e ver se aquela música é boa. Tá? Porque muita gente confunde, já começa arranjando desde o começo e às vezes perde muito tempo trabalhando numa música que não é boa. Tá? Quando termina o arranjo, que ele vai fazer letra, ele vai fazer melodia e tal, e acaba não ficando tão legal. Então, você já tem ali uma música definida, uma harmonia, melodia, letra definida, e você já tem uma ideia de que tipo de levada que vai ser feito e de que tipo de instrumentação você vai ter. Vamos dizer, eu quero um arranjo de cordas nesse refrão. Você não precisa fazer esse arranjo de cordas antes na pré-produção. Tá? Porque o que acontece? É melhor você fazer uma pré-produção de 20 músicas para você escolher as 10 que você vai trabalhar, do que você fazer uma produção completa de 3 músicas. Entendeu? Você vai perder muito tempo para fazer essas produções completas. Tá? Principalmente as pessoas que não trabalham somente com música, é comum ficar alguns meses para fazer um arranjo completo de uma música. Então não faça o arranjo completo, faça um scratch, tá? Faz só aquela guia, entenda a música, já imagine coisas, converse com o artista que você está trabalhando, por exemplo, um cantor, você já vai explicar para o cara, ó, por exemplo, eu fiz isso aqui, eu penso num arranjo meio na praia de tal artista ou de tal música e disso aqui. Então, aqui eu fiz uma guitarra, uma levadinha de guitarra, mas isso aqui vai ser violão, vão ser violões dobrados. Eu estou pensando em pôr umas frases de guitarra respondendo a voz também. Vai ter umas cordas, um refrão aqui que eu vou fazer com
com samples, tal, pensei numa melodia mais ou menos assim, tal, não sei o quê. Então isso fica ainda muito na base da imaginação, mas a música já tem que estar dando um recado com aquela guia. Ela já tem que estar funcionando. E aquilo você vai fazer junto com esse artista em pouco tempo, tá? Você pegar aí, sei lá, 1, 2 meses e você definir um repertório ali com ele, você fazer umas guias da coisa toda, e aí você chega à conclusão, pô, essas são as músicas que a gente quer gravar, ou esse é o single que a gente quer gravar. A gente testou, sei lá, 5, 6 músicas diferentes aqui que a gente tinha, e a gente chegou à conclusão que essa é a mais legal aqui, representa melhor o artista, e ela que a gente vai trabalhar. Tá, aí começa a produção, tá? E a parte de produção, aí, a parte de pré-produção, desculpe, ela pode contar também com a questão de quem você vai contratar para fazer as partes, tá? Por exemplo, se diz assim, pô, legal, isso aqui a gente vai chamar tal baterista que o cara tem condição de gravar na casa dele, por exemplo, e mandar a bateria pra gente, e eu sei que é um cara que tira um sonsaço de bateria e tal, e eu vou mandar para ele, vou passar umas instruções, vou mandar uma bateria guia com uma ideia do que eu quero, ele vai fazer essa bateria e vai mandar para mim, ou eu vou dirigi-lo à distância, que eu faço isso também, né? Eu dirijo como se ele estivesse na sala de gravação e eu aqui na sala técnica, sendo que ele está no estúdio dele, eu estou no meu, né? Ele no home studio dele, eu no meu. E eu consigo dirigir um músico e tal. Então a gente já escolhe quem vai ser o baterista, quem vai ser o baixista, quem vai ser o guitarrista, etc. A gente já faz tudo isso na pré-produção para quando a gente for fazer a produção, já está com a coisa toda bem desenvolvida. Então, o que eu diria para você, se você está se autoproduzindo, você está fazendo a sua coisa em casa, faça uma pré-produção antes de começar a produzir a Vera. Tá? Então, pré-produção não tem a ver com você fazer todas as dobras de guitarra que você acha que tem que ter, todos os coros que você acha que tem que ter. É só você saber, ó, nesse refrão aqui vai ter uma harmonia. Se você quiser fazer um teste, você faz uma voz ou duas ali a mais, e nem se preocupa se está muito afinado, se está perfeitamente o que você quer, mas só para você entender, ok, aqui vai ser assim, tá? Quando eu for fazer a boa, eu vou fazer, sei lá, de cada voz aqui, 2 canais, ou 6 ou 10 canais de cada voz aqui, e uma vai ser sussurrada, a outra vai ser mais forte, etc e tal, porque eu quero dar uma ideia de coro, tal, mas eu não preciso fazer isso numa pré-produção, eu não preciso produzir em uma pré-produção. Teve um caso, numa época que eu estava trabalhando muito pesado com produção musical, ali no meio dos anos 2000, e uma banda entrou em contato comigo e queria que eu produzisse. Falei, cara, eu tenho um mês aqui para fazer. Assim, que um mês que vem eu vou estar livre. Tipo, o cara entrou em contato no dia 10 e no dia 1º eu estar livre. Eu falei, o que eu preciso é de uma gravação das músicas super simples. Vocês entram no ensaio, vocês gravam essas músicas para mim. Se você puder fazer essa semana, me manda. Eu quero ouvir essas músicas para ter ideia de arranjo, ter ideia do que vai ser feito, a gente poder fazer uma pré-produção. Aí depois a gente vai entrar no estúdio para fazer. Eu já sei o que está acontecendo, mas eu tenho um mês para fazer. Tá, beleza. E o cara, em uma semana não mandou, em 2 não mandou, 3 não mandou. Eu entrei em contato com ele e falou assim: não, agora tá faltando gravar só as dobras dos solos de guitarra e as dobras dos coros. Aí eu já te mando. Eu falei assim: eu não preciso de uma produção, eu preciso das músicas. Não, mas a gente sempre trabalhou assim, a gente vai fazer dessa forma e tal. Eu falei: sim, mas agora já é dia 10, eu só tenho até o dia 30 para fazer, eu tenho 20 dias. Eu não consigo gravar o teu disco em 20 dias, principalmente porque você está me dizendo que você vai demorar mais uma semana para me entregar. Então, não dá. Quer dizer, ele estava produzindo na pré-produção. Tá? Isso é um erro para mim, entendeu? Eu acho que é muito mais fácil você fazer uma pré-produção bem feita e na hora de produzir, você produzir para valer. E hoje, muito do que se faz em pré-produção já vale. Por exemplo, se você é um cara que trabalha com música eletrônica, por exemplo, de repente a levada que você fez, o beat que você fez, já está valendo, entendeu? Mas você vai colocar mais detalhes na hora de fazer a produção valendo. Então, alguns elementos podem ficar da pré-produção. Às vezes o cara fez um solo em casa num dia, estava inspirado e aquele solo ficou legal pra caramba, e ele quer usar isso no produto final. Por que não? Já está lá, está tudo certo. Mas o restante ele quer fazer melhor porque ele acha que o timbre não está tão bom ou que ele não executou tão bem, etc. Sem problema, tá? Você pode usar coisas da guia para o produto final, sim, tá? Nada te impede, mas assim, no geral a gente costuma fazer melhor depois, tá? É muito raro, tem que ser um caso muito específico do cara ter tido uma inspiração divina naquele momento, ter feito uma coisa muito fora do comum, ou ser um caso muito óbvio, como por exemplo um beat, né? Você já tem um beat da música, onde você fez um rap, ou você fez um dance music ou alguma coisa assim, você vai manter o beat, isso aí faz total sentido, tá bom? Quero falar de um outro assunto aqui, que são as consultorias particulares online que eu faço. Tá? Essas consultorias têm duração de 1 hora, é online, eu batendo papo com você, ouvindo as músicas que você está produzindo e te dando dicas do que você pode aprimorar nas suas produções. Tá? Esse tipo de consultoria eu recomendo para quem já está mais avançado.
quem já grava, mixa e tem resultado legal, mas acho que está faltando um pouquinho para chegar lá. Porque daí eu vou poder fazer diferença mesmo, para ouvir o teu trabalho e analisar assim de uma forma bem criteriosa mesmo e conversar com você a respeito do que você está usando para fazer o seu trabalho, como é que você ouve ou as coisas, o que você tem de monitores, de referência, quais são as suas referências em termos de música, as músicas que você gosta e a música que você está fazendo, o que isso tem a ver, como é que isso está funcionando, tal. Então é uma coisa bem legal, tem feito muita diferença para quem tem feito, tá? Essas consultorias são agendadas via WhatsApp, tá? Tem o WhatsApp da firma, você entra em contato por lá, fala com o Bleno, que é o meu assistente, que ele vai agendar para você, tá? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo ou na minha bio o link, tá bom? A gente se vê semana que vem. Valeu!